Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, na rua General Roca 340 e muito breve também na Francisco Cruz Nunes, em Itaipu, região oceânica de Niterói. Louvado seja Deus pelas suas maravilhas. Eu quero saudá-lo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos interceder a Deus. Nós temos aí uma lista de oração com muitos nomes, muitas questões, muitas causas urgentes que necessitam aí do clamor, da oração da igreja, da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Estamos aqui juntos, unidos, ligados, e certamente a nossa oração há de ser ouvida. A palavra diz que quando dois ou mais concordam, estão em linha com a palavra, estão em linha com a oração bíblica fundamentada na palavra. A Bíblia diz que terá sido ligado nos céus. Sim, porque certamente Deus é soberano sobre todas as coisas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você tem algum pedido aí de última hora para a oração, por favor, não deixe de colocar no nosso chat. Alguns dos nossos irmãos, dos internautas, estarão vendo o seu pedido e estarão intercedendo juntamente conosco para a glória do Senhor. Eu quero lembrar você que nós estamos também agora pelo nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, é o nosso canal. Temos construído um legado maravilhoso, um trabalho de fé. Nós temos investido nesse trabalho. Todos os cultos são online, são registrados, depois passa pelas mãos de um profissional para fazer a edição desse material e deixá-lo postado na internet para abençoar centenas e milhares de vidas em nome de Jesus. Estamos construindo um grande legado de fé. Já temos mais de 200 mensagens publicadas. Temos lá algumas playlists, as mensagens divididas em playlists. Então isto é simplesmente maravilhoso para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus. Antes de ir para a palavra, sem delongas, eu quero lembrar os amados que domingo é ceia do Senhor, hein? Vamos estar na casa do Pai. Já separe aí a sua melhor roupinha, tome lá no dia o seu banhinho, e venha para a casa do Pai. Venha adorar ao Senhor, venha louvar. O culto será às 9 horas da manhã. Começaremos 20 minutos antes, on time, amados, on time. Será de 9 às 11, on time. Será um dia importante, um dia cívico, um dia de expressarmos o nosso voto. Você sabe muito bem que nós, como cristãos evangélicos, somos a favor de Deus, em primeiro lugar, somos a favor da pátria, somos a favor da família e somos a favor da liberdade. Então você sabe em quem nós vamos votar e esse é o nosso conselho para você. Não dê o seu voto para corrupto, não dê o seu voto para ladrão, não dê o seu voto para o mundo, dê o seu voto para quem é digno de recebê-lo, para a glória do Senhor. Amém? Pois bem, amado irmão, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Vamos ao estudo da palavra. Vamos ouvir aí a voz de Deus. É o momento de nós crescermos em graça, em conhecimento e podermos então já orar a Deus. Vamos falar sobre entre filisteus e amalequitas, Davi ora a Deus e o Senhor o livra. Hoje nós temos aí neste mundo muitos filisteus e muitos amalequitas. Em termos de problemas, são vicissitudes, é o desemprego, é uma conta vencida, é a conta no vermelho, é um laudo médico, é uma dor corporal, é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, é a preocupação
com alguém da família, com os filhos ou pais, enfim, são muitos problemas que nos envolvem. Na verdade, vivemos um tempo difícil, um tempo complicado, e nós precisamos, então, voltar os nossos olhos para a palavra e aprendermos o que é que a oração fundamentada nesta palavra sagrada pode contribuir, pode operar, pode agir. Olha, a palavra diz que quando nós renovamos a nossa mente em Deus, nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Então, vamos aprender a fazê-lo, vamos aprender a renovar a mente, vamos aprender a viver a vida de acordo com a vontade do Pai, e uma das bases para isso é a vida de oração. Amém? Eu creio de todo o meu coração que esses amalequitas e filisteus já foram vencidos em o nome de Jesus. Amém? Então abra lá a sua palavra, a Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Eu lembro aos amados que nós já estamos percorrendo o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Há milhares, centenas de relatos de oração, relatos de uma vida de oração, pessoas que praticaram a oração. Há contextos em que a oração foi feita, a oração foi respondida. Por quê? A oração não foi respondida. Qual foi a razão? A oração foi feita com qual fundamento? Qual foi a motivação daquela pessoa a orar? E qual foi a resposta do Senhor? O que essa pessoa orou em si? Ou seja, existem diversos ângulos a observar, diversos pensamentos a que nós devamos meditar sobre o mover da oração. Eu creio que nós vamos levantar em nome de Jesus pessoas de oração, uma igreja de oração, e nós veremos grandes moveres de Deus em nossas vidas e nosso ministério. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá estavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Foi um sequestro. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, as suas mulheres, os seus filhos e filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Vamos aprender o que é este segredo. Vamos até o versículo 20, quando literalmente veremos que Davi consultou ao Senhor, ele se reanimou em Deus. Pai amado e eterno, a sua palavra é poderosa, a tua palavra é viva e é eficaz, e nós queremos, Senhor, receber agora o impacto desta palavra, a força desta palavra,
queremos estar alimentados pela verdade que traz consigo cada texto sagrado. Nós estamos certos, Senhor, que ela é de inspiração divina, e quando nós buscamos entender o que a Tua palavra diz, nós buscamos com clarividência, com inspiração, iluminação, estudos, a entender o que a Tua palavra ensina. Então, Senhor, o Espírito Santo é que trabalha em nossos corações, e assim podemos andar de acordo com a Sua vontade. Assim sendo, Senhor, ensina-nos nesta noite e mostra-nos, Pai, na Tua palavra, que entre filisteus e amalequitas, quando oramos a Ti, o Senhor é o Deus que livra. Nós cremos nessas verdades, em o nome de Jesus Cristo, e a amada igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Amada igreja, família querida, povo santo de Deus, PGs, pequenos grupos agora, eu creio de todo o meu coração que cada um dos senhores e senhoras é uma vida, e também muitos de vocês são PGs, são pequenos grupos também. É o irmão, é a irmã, é a esposa, é o filho, é um colega de trabalho, são os sobrinhos, são vizinhos, enfim, que estão agora reunidos para cultuar ao Senhor. Bem-vindos sejam todos em nome de Jesus Cristo. Amados, quando a fé vacila, nós temos entendido que a tendência carnal é levar o servo de Deus a comprometer a sua vida espiritual. Quando os pés resvalam, quando nós tropeçamos em alguma questão da fé, a carne, que diz a palavra, cogita das coisas da carne, nos leva para distantes dos caminhos do Senhor. Quando nós nos permitimos viver cogitando das coisas da carne, por vacilos, por equívocos, por errar o alvo, que é o hamartia do grego, é o pecado. Então, este errar o alvo também nos distancia dos caminhos de Deus. É uma distância dos caminhos de Deus. Então, neste contexto próximo, Davi dissimulou, porque pensava que Saul estava determinado em matá-lo, e de fato Saul estava. Mas Davi, em vez de buscar em Deus a solução, em vez de orar ao Senhor e consultar ao Senhor, Davi dissimulou, correu, fugiu, foi para Aquis, rei dos filisteus, se abrigar entre os inimigos, como um desertor. Ele dissimulou que havia deixado Israel, desertado dos exércitos de Israel, abandonado o Adonai Tsevaot, abandonado o Senhor dos exércitos, e agora, depois de ter virado as costas para Deus e o seu reino, estava lá pedindo abrigo a Aquis. Então, essa foi a dissimulação de Davi, que ele fez tão bem, mas tão bem, que Aquis, rei dos filisteus, convencido da lealdade de Davi, queria levá-lo para a batalha contra o povo de Israel. Veja que saia justa, amado. Veja que problema sério poderia ter ocorrido se Aquis fizesse com que Davi levantasse a espada contra o seu próprio povo. Se ele o fizesse, teria traído de fato. Se ele não o fizesse em batalha, provavelmente morreria pela espada de um filisteu. Então, graças a Deus que o Senhor, em sua misericórdia e soberania, operou no coração dos filisteus, os quais desconfiaram
da lealdade de Davi e obrigaram Aquis a fazer com que Davi voltasse para o seu posto e não descesse para a batalha. Então, amado, em primeiro lugar, você precisa saber que Deus é um Deus de tanta misericórdia que eu poderia dizer que Ele é como um desenhista perfeito. Imagina que a vida é como um desenho, você está lá fazendo o desenho bonito e de repente você faz uma linha torta, de repente você faz um rabicho feio no seu desenho, mas Deus é um desenhista perfeito, capaz de pegar essa linha torta, esse rabicho feio do desenho, contorná-lo e a partir dali fazer um desenho novo, fazer um desenho bonito, fazer um quadro brilhante. Este é o poder de Deus, e foi isso que Deus fez com Davi. Então eu quero, em primeiro lugar, antes de qualquer questão, exaltar e apelar para a misericórdia de Deus. Porque eu sei que pessoas me ouvem agora que estão caídas, estão prostradas, destruídas, casamentos destruídos, pessoas que se veem em ruínas, pessoas que se veem num tremedal de lamas, adoecidas, pessoas que estão agora com uma garrafa de álcool na sua frente, estão fumando agora um charuto cubano, estão aí gastando a vida, perdidos no mundo. Alguém que me ouve agora, que ainda está, quiçá, sob efeito de drogas. Esta palavra está alcançando aí milhares de vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu apelo para a misericórdia de Deus e declaro, amado, que Deus é poderoso para fazer um desenho perfeito na tua vida. Deus é poderoso para pegar os equívocos, os rabiscos errados e deles, a partir daí, fazer um desenho novo. Então, com esta misericórdia que Deus operou, fazendo com que os filisteus fizessem que Davi retornasse, ele regressa para Ziclag e não luta contra o seu próprio povo. Então o narrador bíblico, aquele que está fazendo a narrativa do texto de Samuel, em primeiro lugar, ele censura a dissimulação de Davi. Eu quero lhe dizer, não se aproveite da misericórdia de Deus para permanecer no pecado. Se você está aí me ouvindo, está caído, levante-se, deixe o pecado, abandone. Não se valha da graça e da misericórdia para permanecer no pecado. Deus não te quer distante dos seus caminhos, em terras estranhas. O narrador não encobre as consequências negativas desta postura. Uma das questões, nós vemos aí as mulheres, filhos, crianças, as casas destruídas. Ziclag virou um caos. Quizá a tua vida tenha se tornado um grande caos, de pernas para o ar, casamento destruído, vida financeira esboroada, empresa quebrada no vermelho, dívidas para todo lado. Alguém que diga, pastor, eu estou devendo tanto, mas eu estou devendo tanto, que se eu chamar alguém de meu bem, o banco toma. Aleluia! Gente do céu! Mas eu declaro que Deus vai te livrar dessas dívidas, amado. Receba aí no teu coração. Agora, o narrador deixa claro que Davi não chegou a trair o seu povo. Graças a Deus. Eu sei que muita gente está aí me ouvindo e ainda pode, alguns já estão muito avançados, uma vida destruída, mas outros ainda têm uma solução mais fácil, tem lá uma solução mais viável diante de si. Eu quero dizer para ambos os casos, hoje é o dia de você buscar refúgio no Senhor. Hoje é o dia de você se reanimar no Senhor.
quando todos falavam em apedrejar Davi, quando as casas estavam destruídas, quando todos estavam chorando, até não terem mais forças para o fazer, então diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, quando o servo de Deus deixa de olhar para o Senhor, quando ele se atém às circunstâncias humanas, às questões humanas, primeiramente ele se coloca numa situação complicada. Foi o caso de Davi em primeiro momento, em achar que Saul estava lhe perseguindo, ele queria lhe matar. Ele não viu outra solução senão fugir para o campo dos filisteus, o que atrapalhou ainda mais a sua vida. Ele meteu os pés pelas mãos. Então, se você está aí com dívida, amado, não vá buscar um agiota, não. Você vai se complicar mais ainda. Eu creio que Deus é poderoso para providenciar meios e caminhos para que você honre sem meter os pés pelas mãos. Em nome de Jesus. Então, quando o servo de Deus deixa de olhar para o Deus provedor, ele se coloca em situação complicada. Ele vê apenas a crise diante de si. E às vezes as crises de fato são tremendas, são assustadoras. Mas você precisa colocar os teus olhos em Deus e buscar em Deus a solução. Buscar em Deus o auxílio divino, em oração. E você vai aprender com a experiência cristã que Deus é poderoso para livrar. Veja aí o versículo 7 a 10 do capítulo 30 de 1 Samuel. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Agora ele fez certo. Agora ele consultou o Senhor e lhe disse: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens, que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram para trás. Davi, porém, mais 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 abandonaram, por não poderem de cansados. Você veja, amados, sempre no teu caminho, sempre na tua direção em Deus, haverão retardatários, haverão pessoas que abrirão mão dos planos de Deus, abrirão mão das coisas de Deus. Eu estou cansado, existirão muitas desculpas, mas você foi chamado para perseverar, você foi chamado para perseguir os planos de Deus, para estar em linha com os planos de Deus, ainda que pessoas tenham lhe decepcionado, ainda que circunstâncias estejam difíceis. Se você consultou ao Senhor, amado, permaneça. É como aquela ilustração que tinha um cachorro com muita fome, e o cachorro orava a Deus, dizendo: Senhor, estou com muita fome, manda lá uma comida, manda aqui, Senhor, uma comida. E de repente veio lá uma lebre gorda de 2 quilos, grande, suculenta, e aquele cachorro começou a correr atrás da lebre, e a lebre corria muito, e o cachorro indo atrás, e o cachorro, à medida que ia correndo atrás, o cachorro ia latindo, ia latindo, cada vez mais alto, correndo atrás, e muitos outros cachorros ouviram o latido daquele cachorro, e começaram a correr atrás da lebre também, para todo lado, latido para todo lado, correndo atrás. E estava lá o Zando, estava lá a princesinha, estava lá a Suzy, estava lá o Bob, estava lá uma galera, a TV Colosso todo, estava lá perseguindo aquela lebre. Mas um cachorro desistiu, 2 desistiu, 3, 5, 10, as tantas desistiram os cachorros, apenas um cachorro continuou atrás daquela lebre. Eu lhe pergunto, qual foi o cachorro? Qual foi?
Você imagina, pensou, pensa, reflete, qual foi o cachorro que permaneceu atrás da lebre? O cachorro que viu a lebre. O primeiro cachorro, aquele que estava orando, o que viu a lebre. Foi ele que permaneceu atrás da lebre. O cachorro permaneceu atrás da lebre, porque ele viu. Os outros cachorros foram atrás só do que ouviram, só dos latidos. Mas o que permaneceu foi o que viu. E amado, você precisa ver os planos de Deus na sua vida. Você só vê quando você tem intimidade com Deus. Você só vê quando você consulta o Senhor. Você só vê quando você tem intimidade com Deus. Você está na casa do Pai, você se alimenta da palavra, você está em comunhão com os irmãos, você ouve a pregação bíblica, mas você precisa dar continuidade a uma vida de oração em casa. Você precisa continuar numa vida espiritual ativa. Então é assim que nós vemos a diferença, percebemos a diferença entre o Davi desesperado, com medo de Saul, que vai buscar refúgio entre os filisteus e acaba ficando entre filisteus e amalequitas numa saia justa. Mas agora nós vemos o Davi equilibrado, que busca orientação divina e refúgio no Senhor. Que diferença, grande diferença na vida, grande, amado. Deus quer que você viva com equilíbrio, Deus quer que você viva com paz, Deus quer que você viva com saúde espiritual, Deus quer que você viva sobre a rocha, Deus quer que você dê passos firmes, sólidos, seguros e vitoriosos na vida. Mas você só o fará com uma vida de meditação, de oração, de consulta, de equilíbrio. Então, a ideia central do texto, quando o cristão, ouça, vacila na fé, como Davi vacilou no primeiro momento, e se encontra em situações complicadas, ele deve, em oração, buscar o equilíbrio, o refúgio, a reorientação no Senhor, pois Deus é capaz de livrá-lo com a sua mão de providência. Deus é capaz de renovar a sua fé, para por meio da proteção e da direção, você viver uma grande vitória. Eu recebo esta palavra. Compreende? Então nós vemos aqui a diferença do Davi desesperado, fazendo as coisas de qualquer maneira, metendo as mãos pelos pés pelas mãos, seguindo o que dá na telha, fazendo as coisas mundanamente. E agora um Davi equilibrado, centrado, que busca o Senhor, que quando todos estavam chorando sem ter mais forças, ele buscou se reanimar no Senhor seu Deus. Então, as tentativas carnais de Davi, iniciais, de sua autopreservação, de tanto medo de Saul, que acabou fazendo fugir lá para os filisteus e colocá-lo em situação mais difícil ainda, por uma autopreservação humana, porque tinha medo, amado. Às vezes a fé nos leva a correr riscos, são os riscos da fé, mas, contudo, biblicamente, estamos seguindo a orientação de Deus. Então, esta carnalidade, essa viver em pensamentos carnais de Davi, primeiramente o levaram a situações complicadas. Mas quando finalmente ele aprendeu a colocar no Senhor a sua confiança, a buscar a Deus, a consultar o Senhor, ele experimentou a mão protetora e capacitadora de Deus. Veja aí os versículos 11 a 16, o agir de Deus. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, comeu, deram-lhe água de beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Amalequita foram os que destruíram o Ziclag e levou todo mundo cativo. E meu senhor me deixou aqui porque eu estava doente há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul
dos queretitas contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo a festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Veja, amado, quando o inimigo estava lá festejando, ganhamos, está aqui, acabamos com Davi, acabamos com a cidade dele, estamos com as suas mulheres, suas crianças, estamos com os seus despojos. Amado, Deus levou Davi de encontro àqueles homens. No meio da festa do inimigo, Deus chegou lá para acabar com a festa do capeta. Deus chegou lá para acabar com a festa do Satanás, do satânico lá. Deus fez uma obra tremenda, amado. Então, se você começar esta noite a consultar, a orar a Deus, a meditar na palavra, amado, Deus vai agir em teu favor. Colocou um egípcio no caminho. Aquele egípcio era servo do amalequita, ficou doente. Ao amalequita: abandona esse cara aí para morrer. E diz que Davi o encontrou, deu de comer e beber o seu inimigo. Olha que tremendo, amado. Venceu o mal com o bem, e aí colheu os frutos da sua atitude em Deus. Foi guiado até o celeiro do inimigo. Então, amado, eu preciso terminar para orar, pedindo você que lembre duas coisas. Primeiro, Saul rejeitou o Senhor, nesse pano de fundo, rejeitou o Senhor, matando os sacerdotes. Em vez de se arrepender do seu pecado, de buscar o Senhor, ele foi consultar uma feiticeira. Por isso, o Senhor o rejeitou também e permitiu que os filisteus saíssem vitoriosos contra Saul. Agora, porque Saul rejeitou o Senhor, rejeitou a palavra, agora nós vemos um caso um tanto diferente. Davi não rejeitou, Davi vacilou na fé, fugiu para viver no exílio, estava com medo, estava tomado de medo, porém, se reanimou no Senhor e buscou reorientar-se em Deus. Admitiu o seu pecado, admitiu o seu erro, arrependeu-se e buscou o Senhor. E então o Senhor reconduziu Davi para restaurá-lo e lhe dá a vitória sobre os inimigos de Israel. Veja o versículo 17 a 20, esta realidade maravilhosa. Diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão alguns 400 moços lá montados em camelo que fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi, aleluia, esse é o tesouro, a vitória da guerra de Davi, é o despojo de Davi. Louvado seja o Senhor, amado. Vale a pena. Se você resvalou o pé, não continue em insistir no erro, amado. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Não persista no erro, não seja uma pessoa de dura cerviz, não seja uma pessoa de coração duro, não se distancie mais ainda dos caminhos do Senhor, como fez Saul, porque por esta atitude Saul pereceu. Mas Davi vacilou, fugiu, estava com medo, estava cogitando as coisas da carne. Entretanto, num momento crucial, se arrependeu.
se reanimou no Senhor, consultou a Deus, colocou tudo diante do Senhor. E eu termino dizendo, veja, amado, o quanto é impressionante o texto, porque enquanto Saul, o impenitente que rejeitou o Senhor, morreu na luta contra os filisteus, ao mesmo tempo, o Davi arrependido, que busca o Senhor, pela orientação de Deus, voltou a colocar os três nos trilhos, acabou com os amalequitas, inimigos ancestrais de Israel, e trouxe grande despojo e grande vitória. Você sabe que a palavra de Deus diz que os que cogitam para a carne, como Saul, caminham para a morte, mas os que cogitam do Espírito, como Davi, caminham para a vida e para a paz. Isso está em Romanos 8, 5 e 6. Então, amado, quem é você nesta noite? Daqui para frente, quem é você? Vai insistir na carne? Vai insistir nos caminhos distantes de Deus? Vai continuar caminhando para longe do Senhor? Com as suas estratégias humanas? Com as suas estratégias carnais? Colocando-se na frente de Deus? Ou vais buscar a orientação bíblica em oração e viver uma vida cristã verdadeira? A decisão é sua, amado. A decisão é sua, amada. Eu, como pastor, oro e espero em Deus que você tenha juízo e que você busque ao Senhor, busque servir a Deus, e certamente o Deus que livrou Davi entre filisteus e amalequitas é o Deus que vai livrar você de todo mal, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Temos aí a lista de oração, muitos nomes, muitas questões, muitas famílias, especialmente o Gabriel Rocha Guimarães, pedido da irmã Vandi. Esse jovem de 24 anos teve um AVC isquêmico, está fazendo exames cardíacos e vai fazer uma cirurgia. E também a dona Jane e o senhor Edivan pedem por restauração de matrimônio e vida emocional fortalecida. E sempre oremos pelo nosso ministério, para que Deus abra as portas para a evangelização, que Deus abra as portas financeiras para a nossa igreja, de forma abundante, de forma tremenda, para que nós possamos evangelizar as nações para a glória do Senhor. Louvamos a Deus. Hoje pagamos mais uma parcela do projeto para a nossa igreja em Itaipu, um investimento altíssimo de R$ 5.920. Uma família da igreja semeou essa semente, fez o pagamento desta parcela do projeto. Eu declaro aqui publicamente que Deus multiplique tremenda e abundantemente sobre a vida desta família amada, em o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E você, igreja, siga o exemplo, seja um semeador. Estamos aí numa semana de grandes desafios, muitos desafios. Vamos orar e vamos semear em prol do ministério. Vamos colocar diante de Deus. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, Deus verdadeiro, fiel e justo, cuja palavra é verdadeira e não volta vazia. Deus, cujo domínio se estende em toda a terra e além do universo. Senhor, que não foste criado por ninguém, ao contrário, Tu és o Criador de todas as coisas. Com as palmas das Tuas mãos estendeste os céus e lhe contastes. Sim, Senhor, com a Tua voz chamas as estrelas pelo nome, e nenhuma delas sequer vem a faltar. Na concha das Tuas mãos tens as águas dos mares, dos oceanos, os leitos dos rios. Nós sabemos, Deus, que a grandeza Tua é infinita, portanto, e queremos aqui reconhecê-la, queremos aqui exaltá-la, queremos aqui, ó Deus,
assim como Davi, porque somos homens finitos, somos seres limitados. Quando temos diante de nós questões difíceis ou impossíveis, Senhor amado, não temos o que fazer, a não ser buscar a orientação em Ti. A não ser, Pai, colocar diante do Teu altar as nossas orações, as nossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Porque nós cremos, Senhor, e estamos certos de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou do que nós pensamos. Nós sabemos, Pai, que em Tuas mãos há poder e domínio, e que Tu és capaz de livrar aquele que a Ti clama com sincero coração. Sim, Pai, estamos diante agora de pessoas, algumas pelo menos, que erraram, pecaram, e o seu pecado seus pecados as levou a situações complicadas, a situações delicadas. Os seus pecados as levaram a questões difíceis, Pai. Pessoas que dizem, talvez não haja mais solução, humanamente falando. Mas nós queremos orar, Pai, diante de Ti, porque para Ti não há impossíveis em todas as Suas promessas. Tu és o Deus que levantas do homem caído, do pó e do monturo. Tu tiras o necessitado da lama e o assenta entre os príncipes no meio do Teu povo. Tu és o Deus, Pai, capaz de pegar o Neemias, o mero copeiro do rei, e levantar esse homem de forma grandiosa para restaurar os muros e as portas de Jerusalém, outrora queimadas com vergonha e opróbrio. Ó Senhor, Tu és capaz de tornar um Pedro iletrado e inculto, um João, em grandes pregadores, tamanhos quais e efetiva, poderosa palavra e influência de Deus, que milhares de pessoas se converteram numa pregação. Homens iletrados e incultos. Senhor, Tu és tão maravilhoso e tremendo, que Tu podes, ó Pai, pegar um Daniel cercado por leões, cercado por inimigos, cercados por gente fofoqueira que queriam o seu mal, e livrá-lo da boca dos leões, e tirá-lo daquela cova intacto e vitorioso. Sim, Deus, Tu és capaz, Tu és poderoso, e poderíamos aqui ficar a noite inteira pensando e falando sobre as questões exemplares da Tua palavra, e queremos então fazê-lo de forma profundamente espiritual ao dizer, Pai, que nós estamos absolutamente certos, absolutamente convictos de que Tu és o refúgio verdadeiro, de que Tu és a rocha verdadeira, de que Tu és, Pai, poderoso para operar na vida do Seu povo. Então que nesta noite, meu Deus e Pai, de sexta-feira de oração e reflexão, que os anjos de Deus possam estar agindo a nosso respeito, abrindo caminhos, abrindo portas, mexendo, ó Pai, naquelas bases de corações duros para a Tua obra, para que pessoas e mais se envolvam com o Teu reino, se envolvam com a causa da evangelização. Pai amado e bendito, nós oramos desta forma, porque nós sabemos, Pai, que só em Ti há solução verdadeira, só em Ti
é que o teu povo pode encontrar, ó Pai, refúgio, abrigo, pão. É em Ti, Senhor, que a Tua igreja pode encontrar verdadeiramente ânimo para o seu coração. Assim Davi estava lá diante de uma cidade destruída, as suas mulheres, filhos, seu povo, todos levados cativos, Senhor. Ainda havia ali um povo que dizia que iria apedrejar a Davi, mas este homem, Pai, agora não mais desequilibrado, agora não mais vivendo em emoções equivocadas, mas agora centrado em ouvir a voz de Deus, centrado em obedecer a palavra do Senhor. Este homem se põe de joelhos diante de Deus, este homem busca a face do Senhor, este homem se arrepende dos seus pecados, dos seus equívocos, este homem lança diante do Senhor as suas orações e petições para com a nação. Este homem faz votos para Deus e os cumpre cabalmente. Este homem chega a um momento no seu ministério que ele diz: este é o momento mais importante do meu ministério. Eu não vou perder o foco. Eu não vou me deixar levarem para caminhos errados. O inimigo já tentou 1, 2, 3, 10 vezes e não vai conseguir novamente, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esta é a minha oração, Senhor amado, que nesta hora de sexta-feira, meu Deus, a voz da nossa oração esteja diante do trono da graça de Deus, assim como Davi consultou ao Senhor, e Deus o ouviu e o respondeu, e lhe deu grande livramento. Que assim, nesta noite de sexta-feira, teus filhinhos amados, ao estarem aqui em oração, em confissão verdadeira, fervorosamente, sejam também ouvidos, Pai, e venham grandes sinais e maravilhas na vida do teu povo. Nós oramos, meu Deus, para a glória do Senhor. Colocamos diante de Ti a vida da Gabriela Rocha Guimarães, Gabriel Rocha Guimarães, de um AVC isquêmico, que ele seja curado. A Antonella, recém-nascida na UTI, sopro no coração, curada. A Juliana Muniz Santiago, cisto na barriga, fazendo exames, aguardando a internação para operar, curada. A Vanilda Pinheiro, fraturou a perna, curada em nome de Jesus. O Glauco Mais da Silva, bactéria de pombo nos pulmões, investigando pontadas nos pontos dos dedos, curado em nome de Jesus. A Isabel Nogueira, em tratamento, fisioterapia, para recuperar os movimentos do corpo, curada em nome do Senhor Jesus. A Arlete da Silva Amorim, tratamento em casa em razão de uma paresia nas pernas pós-Covid. Uma Arlete, curada em nome de Jesus. Sueli Veloso das Neves, uma cirurgia no coração, curada em nome de Jesus. Marilene Silva Almeida, dores no braço, necessidade de cirurgia, seja curada, irmã Marilene, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Irmã Tereza de Andrade Silva, hérnia no abdômen, muitas dores abdominais, inflamação no fígado. Que o Senhor te cure agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E Marcos Vinícius Costa Palhares, pedra nos rins, pressão alta, diabético, problemas de visão, seja curado, irmão Marcos, em nome de Jesus. Agora um grupo de pessoas com câncer, Lúcio Sobrosa, câncer de mama, Andréa Ferreira, câncer no estômago, Sandra Cardoso Amaral, câncer raro e agressivo no estômago, Terezinha de Jesus, efeitos laterais de quimioterapia, Suzana Gouveia fazendo quimioterapia, Sueli Fabiane, câncer, fazendo fisioterapia. Senhor, que cada uma dessas vidas seja agora tocada, curada, que do alto da cabeça à planta dos pés, este câncer agora suma
assuma definitivamente, ó Pai, que cada célula do corpo seja agora recebida vida, que no lugar onde havia morte haja vida, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora este câncer, essa mentira de Satanás. Declaramos que o teu corpo é templo do Espírito Santo, e você desfrute de uma cura poderosa, de uma cura milagrosa, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, ainda em um minuto, oramos pela nossa pastora Deise, causa na justiça, não perder a assistência do sarampo. Vinícius Machado, problema na justiça. Dona Jane Gomes e senhor Edivan, recuperação, restauração do matrimônio, vida emocional fortalecida. A Dona Mary, família, Cátia Silene, família, Neuza Lopes, Terezinha, Tinoco, Luísa de Andrade, Márcia Torres, família Beninca. Fortalecimento espiritual, emocional e fim da ansiedade. Dona Vilela, Alexia, Silva e Geilda, porta de emprego, fim da ansiedade também. Pedro e Cláudia, libertação das drogas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, são todos esses nomes que nós colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. Nós queremos orar sobre a palavra do Salmo 91, que diz que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Ó Pai, que neste esconderijo o inimigo não nos veja, nós fiquemos invisíveis aos olhos do inimigo, que somente as Tuas bênçãos nos vejam, ó Pai, somente a Tua glória nos veja, Senhor, para que nós possamos manifestar o poder do Espírito mediante o Evangelho, mediante a palavra, em o nome de Jesus. Enviamos aí uma palavra poderosa para cada família, cada casamento, cada mãe, pai, cada filho. Receba em nome de Jesus um sinal de Deus. Senhor, oramos pelo dia 2 de outubro, nessas próximas eleições, que serão cruciais para o destino e futuro do nosso país. Nós declaramos, Deus, que Tu és o Senhor desta nação. Nós declaramos, Pai, a nossa pátria verde e amarela, a nossa pátria cheia das cores da bandeira do país, a nossa pátria cheia da Tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, nosso país, nossa política livre da sujeira, do esquema, da malandragem, do roubo. Nós declaramos, Senhor, uma nação cheia de Deus. É Deus, é pátria, é liberdade, é a família. Essas são as nossas bandeiras. Nós oramos para que não seja jamais liberadas drogas em nosso país. Não, Senhor, não recebemos. Que as drogas não sejam legalizadas. Em nome de Jesus, oramos para que o Evangelho tenha livre acesso a todos os lugares. Corra com velocidade esta palavra. Nós oramos, Pai, que este dia 2 de outubro será crucial para a nação brasileira e para o mundo. E nós declaramos que esta nação é abençoada, esta nação é feliz, esta nação é protegida por Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja um grande livramento de Deus e uma grande vitória para a nossa pátria, para a liberdade, para a família, em nome de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós queremos chegar ao final dessa live, meu Deus, e os nossos corações em perfeita confiança, nossos corações em perfeita paz, Senhor. Uma vez mais lembramos nesta hora que há pessoas aqui entre amalequitas e filisteus, cheias de problema, cheias de acusação, acusados por ambos os lados. Mas que nesta hora, meu Deus, estas vidas se lembrem de olhar para o Senhor, permanecer com os olhos fixos em Deus,
que não permite que nós nos fatiguemos e desmaiamos em nossa alma. Pelo contrário, Deus é poderoso para nos fortalecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele seja dado louvor, a Ele seja dada glória, nesta noite e para sempre. Senhor, e declaramos ainda, Pai, para esse próximo domingo, será um domingo de ceia. Meu Deus, oramos por este culto, Pai. Será uma bênção em nome de Jesus. Que teus filhos amados, ao estejam na casa do Pai e sejam rica e abundantemente abençoados por Ti. Que nós possamos, Pai, vir em peso para a igreja, estar na casa do Senhor às 9 horas da manhã, começando o culto, ó Pai. Teremos uma palavra sólida, uma palavra maravilhosa. Vamos abordar, Senhor, textos sagrados de importância fulcral para a saúde espiritual. Marcos capítulo 13, Senhor, falando já sobre os princípios das dores, os dias que nós estamos inseridos. Então que este domingo seja uma grande bênção para o povo de Deus ser alimentado, ser fortalecido e acrescido da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E oramos, Pai, para que hajam nessa semana sinais de Deus, milagres de Deus na vida dos teus filhos, assim bem como na vida da igreja, sinais financeiros grandes, Pai, para que nós possamos honrar todos os desafios da tua obra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre toda a igreja em nome de Jesus. E que a graça, a paz, o amor, a misericórdia e as doces consolações sejam convosco nesta noite e para todo sempre. E amada igreja, povo de Deus, amados do Senhor, digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Pois bem, amada família da graça de Deus, povo querido, povo amado, povo santo, estamos chegando ao final desta live, um dia maravilhoso, todo dia aqui na casa do Pai, servindo ao Senhor e encerrando esse dia com chave de ouro, com esta live. Para mim é motivo de honra e motivo de muita alegria para a glória do Senhor Jesus. Eu quero declarar um restante de noite abençoado para você, que você possa deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, porque o Senhor nos defende, o Senhor nos protege. Você possa ter uma noite aí, amado e amada, revigorante, cheia de energia, cheia de força, teu corpo aí renovado, e amanhã pela manhã, ao abrir dos olhos, pela graça e permissão do Senhor, você o faça cheio da força de Deus, cheio da energia do Senhor, você o faça glorificando a Deus, sabendo para o que você foi criado. Você foi criado para o louvor e para a glória do nosso Deus. Então, meu amado, tenha um fim de semana abençoado, tenha um fim de semana cheio de alegria, cheio de felicidade, tenha um fim de semana com a família, com os irmãos espirituais, tenha aí um final de semana inspirador, recompensador. Domingo estaremos na casa do Senhor aqui na Rua General Roca 340, na Galeria Sala 7. Por favor, venha estar conosco. Estamos no coração da Tijuca, bem próximos da Praça São Spênio, num lugar de facílimo acesso, Rua General Roca 340. Venha adorar o Senhor presencialmente conosco. Os que não puderem, estejam na live, estejam no YouTube, estejam aí pelo Facebook, porque nós estaremos online abençoando a sua vida em nome de Jesus. Para a glória de Deus, eu declaro a bênção do Senhor na tua vida, amada ovelhinha. Então aguardo você aqui na Tijuca e brevemente lá na Rua Francisco Cruz Nunes, em Itaipu, região oceânica
de Niterói, Deus tem feito maravilhas. Hoje, uma família amada e muito generosa, que nós amamos muito, semeou o pagamento da segunda parcela do projeto, conteúdo de papel, desenhos, estrutura, engenharia, arquitetura, pagou R$ 5.920. A Deus toda a glória, que o Senhor multiplique na vida do semeador. Era um desafio grande aí, e temos ainda agora nesta semana outros tantos desafios altíssimos também. Vamos honrar essa semana o aluguel da igreja, R$ 5.000. Vamos honrar a luz da igreja, despesas da casa do Senhor, manutenção do templo. Por favor, já vai aí preparando a tua semente, teu dízimo, tua oferta generosa de amor. Você pode entrar aí no nosso Pix, que é o CNPJ 0491 3766 1000 ao contrário, -18, Igreja Cristo Vive Tijuca, ou Igreja Cristo Vive Missão, e faça lá a sua semente, por favor, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, aguardo você aqui na Tijuca e brevemente também lá na região oceânica de Niterói, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Uma noite abençoada, amada igreja. Domingo, 9 horas da manhã, chegue cedo, venha estar conosco. Vamos começar o culto um pouco antes, por causa das eleições, e vamos terminar on time, de 9 às 11, em nome de Jesus Cristo. Então, não falte, não perca, não se atrase, chegue on time. Vamos fazer tudo dentro do horário, e 11 horas da manhã vamos estar liberando o povo de Deus com louvor, oração, mensagem e ceia, para a glória de Deus. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.